noite, né, pedisse para o Senhor, abra o seu coração nessa noite e deixe a palavra de Deus falar com você em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a vida do pastor Humberto? Paz do Senhor, meus amados irmãos, a igreja pode se assentar. É uma alegria estar aqui com meu amigo pastor Sandro, juntos adorando o nome do nosso Senhor e Deus. Eu confesso, Sandro, que quando eu olhei para essa placa de 33 anos, me senti velho. Porque quando nós começamos essa igreja lá atrás, quando eu ainda era pastor no Nova Europa, eu achava que tudo ia ser vida de jovem. E agora já se passaram 33 anos. 33 anos de bênção, de vitória. Eu vi alguns pioneiros. Deixa eu pedir os pioneiros dessa igreja se colocarem de pé, que estavam comigo lá atrás. Cadê? Eu vi aqui Manuel, a esposa. Eu vi o Pignata aí também. Tá lá fora. Muito bem. Longa história. Vocês são parte dessa história. Louvado seja o nome do Senhor Deus por isso. Que Deus os abençoe tremenda e poderosamente cada dia mais. Alguns já me conhecem, eu sou pastor da segunda igreja, como disse o Sandro, já estou no ministério há 37 anos. Pastor da mesma igreja há 30 anos, ali na segunda igreja de Campinas. E eu louvo a Deus porque Deus tem me dado a alegria de poder fazer parte da igreja do Nazareno. Eu nasci e fui criado dentro da igreja do Nazareno, tenho 57 anos de idade. Então vocês imaginam, eu tenho 57 anos de idade, 37 anos de ministério. Deus tem senso de humor, não tem? Chamar um rapaz de 20 anos para poder ser pastor, e com 23 já era pastor titular de igreja. Deus acredita na gente. 23 anos, solteiro, era noivo. É porque Deus olhou e falou assim: eu vou acreditar em você. E Deus acreditou, e hoje nós estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor e Deus. Então guarde isso, Deus acredita em você. Ele te ama e tem um projeto fantástico para a tua vida. E por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 14. 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 14. Se você tiver dificuldade, vai no índice da Bíblia, que fica mais fácil você achar a página certa para abrir no texto. 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 14, nos diz assim a palavra do nosso Senhor e Deus. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a sua cabeça? Respondeu ele: também o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim, ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas, e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então, Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco.
Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou um manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas, ele disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vamos orar. Deus, ministra aos nossos corações nessa hora. Precisamos do teu toque. Precisamos do teu espírito. Queremos ouvir a tua voz. Sairmos daqui edificados, avivados, desafiados, tocados, libertos, transformados, cheios da tua presença. Então te rogamos que tu venhas neste lugar de maneira poderosa, inunde esta casa com a tua glória, com a tua presença, porque nós precisamos de ti, Senhor. Toma o teu servo, dê a ele a porção dobrada do teu espírito e usa-o no teu poder nessa noite, para que a tua vitória seja realidade em cada vida. É o que nós te pedimos, repreendendo toda a força contrária e declarando que a tua bênção está neste lugar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados, eu gostei muito do tema de vocês nessa noite. Uma igreja que crê e vive o sobrenatural. Nós estamos diante de uma história que fala sobre o sobrenatural de Deus. Diante de um texto fantástico das Sagradas Escrituras, que nos apresenta um encontro de um homem com o poder, a autoridade, a graça e a glória de Deus, num determinado lugar ali em Israel. A história você vai poder ouvir nessa noite. Vai poder ver o que Deus tem preparado para cada um de nós. E eu me lembro que recentemente, ao meditar nessa história, eu tinha naquela semana acabado de ler um livro muito importante que fala sobre o avivamento da Rua Azusa. Eu não sei se você já teve esse privilégio, mas o avivamento da Rua Azusa foi um fato forte na história do Evangelho, do cristianismo, que aconteceu entre 1906 e 1910 em Los Angeles, nos Estados Unidos. E é interessante isso, porque foi exatamente nesse período, em 1908, que a Igreja do Nazareno ela é oficializada também em Los Angeles. Então nós somos uma igreja fruto de um avivamento. Nós somos uma igreja fruto da ação do Espírito Santo. Uma igreja que crê, que vive e busca o sobrenatural de Deus para a vida dos seus servos. E você olhar para aquela história e compreender o que Deus tinha. O avivamento da Rua Azusa foi extremamente marcante. Um grupo de crentes começou a se reunir num determinado lugar. Ali eles oravam, ali eles buscavam o Senhor, e milagres iam acontecendo às centenas e aos milhares durante 5 anos de avivamento naquele lugar. Contam os historiadores que
As pessoas chegavam ali para poderem ouvir a palavra de Deus, para ver o que estava acontecendo. E ali existia um homem chamado William Seymour. Era um negro. E parece que hoje a gente não pode mais usar essa expressão negro, porque fica tudo difícil. Mas eu, como africano, porque eu tenho dupla cidadania, eu sou brasileiro e sou africano, porque meu pai era africano, então não vejo problema em usar essa expressão. Um negro de mais ou menos 1,90 m de altura, cego de um olho, ele chegava naquele lugar, e ao chegar naquele lugar era muito interessante, porque ele ia até a plataforma da igreja. Ali ele se assentava, pegava uma caixa de madeira como essa que nós temos aqui, nesse lindo enfeite que foi colocado na igreja, e assentado ele colocava a caixa de madeira sobre a sua cabeça. Enquanto ele estava com a caixa de madeira na cabeça, a igreja aguardava. Havia uma expectativa. E ali ele ficava às vezes 5, 10, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, o tempo que fosse necessário, porque aquele era o tempo em que o William Seymour, ele se preparava para deixar que Deus o usasse com poder e com autoridade diante daquela igreja. Quando ele tirava a caixa, ele se levantava, começava a pregar, começava a orar, o fogo descia, os milagres aconteciam, e as narrativas dizem que não eram milagres só de cura de dor de cabeça, ou cura de uma enfermidade qualquer, eram milagres tão poderosos, que pessoas com câncer eram curadas na presença das pessoas que ali estavam, outros que tinham membros atrofiados, os membros eram restaurados pelo poder e autoridade do Senhor, e conta ainda a história que pessoas que não tinham membro, a parte nascia e crescia, porque o Deus que nós temos é Deus de poder, é Deus de sobrenaturalidade, é Deus de autoridade e é Deus das causas impossíveis. Então a coisa era tremenda. O Espírito Santo descia ali de tal forma que certa vez algumas pessoas passando do lado de fora daquele prédio viram um clarão e acharam que a igreja estava pegando fogo. E imediatamente acionaram os bombeiros de Los Angeles, que vieram com seus carros da época para apagar o fogo. E quando os bombeiros ali chegaram, eles olharam estupefatos que não havia fogo. Havia o clarão, mas não havia fogo. William Seymour então se aproxima deles. E eles perguntam, olha, nós fomos chamados aqui porque havia um incêndio. Vocês apagaram o incêndio? E o William Seymour diz assim, não, nós não apagamos o incêndio. Não há incêndio nenhum. O que há aqui é a presença da glória de Deus. E essa luz que vocês estão vendo é a luz da glória do Senhor descendo nesse lugar. Como eu creio que nesta noite a glória de Deus está no nosso meio. Há poder, a unção, a autoridade, a presença de Deus, há coisas maravilhosas que Deus quer e pode fazer nessa noite, se houver fé nos nossos corações e se nós nos entregarmos em quebrantamento ao Espírito Santo e dissermos, eu creio e eu recebo o que Deus tem guardado para a minha vida. E a obra acontecia, o milagre acontecia. O avivamento houve naquele lugar, e há 3 verdades que falam por que houve um avivamento naquele lugar. Primeiro, porque era a vontade de Deus, e Deus age onde Ele quer, e a vontade de Deus, ela não é frustrada, ela não é derrotada. Ninguém impede a vontade do Senhor, ninguém pode impedir a ação de Deus sobre as vidas, ou sobre a vida da igreja. Então Deus quis, Deus deu um avivamento. Se Deus nessa noite quiser fazer milagres, Ele irá fazer. Se Deus nessa noite quiser derramar fogo pentecostal em nós, Ele irá derramar, porque esta é a vontade de Deus. A segunda verdade é que houve um avivamento ali, porque os homens deixaram de lado o racionalismo e se entregaram a uma vida de fé. O maior impedimento para que milagres aconteçam na vida dos crentes é o racionalismo. Quando nós começamos a racionalizar, olhamos para uma situação e dizemos assim, não acredito, não é possível, isso é impossível. E começamos a colocar impedimentos para que a obra de Deus haja na nossa vida.
Quando nós entramos pelo caminho do racionalismo, estamos perdendo a oportunidade de sermos abençoados por Deus, de recebermos o toque do Senhor. Então as pessoas ali na rua Azusa decidiram deixar o racionalismo de lado e se entregaram a um caminho de fé, dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu creio no poder de Deus, eu creio no milagre para as nossas vidas. E o Espírito Santo desceu naquele lugar de maneira poderosa. Se nessa noite você entrou aqui racionalizando, tentando descobrir o que vai acontecer, pare, entregue-se pela fé a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, e o milagre virá sobre a sua vida. E a terceira verdade é que houve um avivamento ali, porque aqueles homens resolveram colocar Deus em primeiro lugar. E Deus deve estar em primeiro lugar. Qual é o grande problema da igreja nos dias de hoje? Deus não está mais ocupando o primeiro lugar. Deus não ocupa mais a primeira posição. Os homens estão preocupados com tantas coisas, em ganhar a vida, em ter dinheiro, em construir fortuna terrena, em poder ter sucesso, que deixaram Deus de fora, Deus de lado. Você conhece muito bem aquele versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Nós usamos esse versículo para evangelismo. Pegamos um pecador e dizemos: olha, Cristo está batendo na tua porta, querendo entrar no teu coração, abra e deixa Cristo te abençoar. É propício, mas o texto não nos diz que aquilo era usado para o pecador do mundo lá fora. O texto nos diz que aquilo era usado para a igreja. Jesus Cristo volta-se para a igreja e diz assim: ei, igreja, eu estou à porta, estou batendo, eu quero entrar na minha igreja, eu quero que vocês abram a porta, porque vocês me deixaram do lado de fora. Eu estou aqui esperando que alguém ouça a minha voz, que alguém abra a porta para que, ao entrar, eu possa fazer coisas tremendas no seio da igreja. E muitos crentes têm feito isso, têm deixado Cristo do lado de fora, tem colocado Cristo para o lado de fora. Cristo não é mais a prioridade na sua vida. Cristo não está mais em primeiro lugar na sua vida. Mas na hora que querem uma bênção, correm para Cristo. Na hora que querem um milagre, correm para Cristo. Você não tem que correr para Cristo quando você quer um milagre. Você não tem que correr para Cristo quando você quer uma bênção. Você tem que correr para Cristo todos os dias, colocando Deus em primeiro lugar na tua vida e dizendo: jamais eu quero me afastar de Jesus Cristo, porque Ele é o meu maior tesouro. Então o avivamento aconteceu porque Cristo estava em primeiro lugar. Cristo era o bem mais precioso. Na história que nós vemos hoje, que é uma história fantástica, acontecida na vida do profeta Eliseu. Eliseu foi discípulo do maior de todos os profetas dentro da tradição judaica, que era Elias, ou que é Elias. Elias não morreu, o texto diz isso. Ele foi trasladado ao céu. O Senhor veio numa carruagem de fogo, o levou para o céu. Então ele se encontra na presença de Deus, como eu não sei, com o corpo transformado com certeza, mas ele não enfrentou a morte, tamanha era a sua intimidade com Deus. Eliseu sabia quem era Elias. Eliseu sabia que Elias tinha Deus em primeiro lugar na sua vida. E Eliseu foi chamado para ser discípulo de Elias. Se você voltar um pouco lá em 1 Reis, capítulo de número 19, do versículo 19 a 21, e você pode ler depois em casa, você vai encontrar a narrativa de que estava Elias passando e Eliseu estava lá na casa dos seus pais, cuidando das coisas dos seus pais. E Elias veio, olhou para Eliseu e disse: jovem, deixa tudo e segue-me, e jogou a sua própria capa sobre Eliseu. Eliseu então pede que possa se despedir dos seus pais, prepara um jantar, se despede dos seus pais e vai ser discípulo do grande profeta Elias. Com Elias ele vai ver coisas tremendas. Ele vai ver o poder, ele vai ver a autoridade, a manifestação de Deus. Porque quando nós andamos com homens de Deus, nós aprendemos coisas tremendas que Deus faz através de uma pessoa, como Eliseu aprendeu com Elias. Então, aonde Elias ia, Eliseu estava junto.
Mas houve um dia em que o Espírito de Deus revelou a Eliseu que ele seria tomado. Elias seria tomado. E Eliseu então disse: eu não posso perder a bênção que ele pode me dar. Elias começa a andar pelos lugares e Eliseu vai atrás. Elias diz para Eliseu: fica aqui. E Eliseu dizia: não, não quero ficar aqui. Eu quero receber a bênção que Deus te deu. Eu quero a tua bênção para a minha vida. O que você tem, eu quero. E Elias ia, e Eliseu ia atrás. Elias dizia: eu vou para tal cidade, fique aqui. E Eliseu dizia: não, eu quero ir atrás. Eu quero a bênção. Eu quero receber a bênção. Eu quero a autoridade que está sobre a tua vida. Eu quero receber o manto que está sobre a sua vida. E aonde Elias ia, Eliseu ia atrás, até que uma hora Eliseu volta-se para Elias e Elias para Eliseu. E Elias diz assim: peça-me o que quiseres que eu te darei. Eliseu poderia ter pedido riqueza. Ele estava falando com o homem de Deus. Eliseu poderia ter pedido prosperidade. Ele estava diante da autoridade do Senhor. Eliseu poderia ter pedido sucesso. Eliseu poderia ter pedido qualquer coisa, mas Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Olha que ousadia! Eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Eu quero receber este manto que está sobre ti. Eu quero que caia sobre mim, mas não caia simplesmente o manto, mas caia com porção dobrada. E Elias então disse: o que pedires eu te darei, se no dia em que eu for trasladado, tu me vires e estiver presente no lugar. Então Eliseu disse: agora eu não me afasto mais de Elias. Até que chega um momento. Carruagem vem do fogo, vem do céu. Deus vem e toma Elias. Eliseu está vendo aquela cena. Oh, como eu queria estar naquele lugar nesse momento para ver a glória de Deus de maneira poderosa sobre a vida de Eliseu e sobre a vida de Elias. E a carruagem de fogo vem, e Eliseu vendo aquilo, e Eliseu dá um grito: meu pai, carros e cavaleiros de fogo, eu quero a capa, Elias. E Elias joga a capa sobre Eliseu, e Eliseu recebe a capa de Elias e passa a ser autoridade e poder diante das nações, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas Elias buscou a Deus. Eliseu buscou a Deus. Eliseu pediu um manto de Elias, a capa de Elias. Eliseu disse: eu quero a capa de Deus sobre a minha vida. Eu quero a capa do Espírito Santo sobre a minha vida. E é isso que nós temos que buscar, meus amados irmãos. A grande pergunta que nós fazemos nessa noite é: qual é a capa que está sobre a sua vida? Você está debaixo de qual capa? Eliseu entrou debaixo da capa do Espírito Santo, que era a capa que estava sobre Elias. Eliseu disse: eu quero a capa do Espírito Santo, eu quero a autoridade do Espírito Santo, eu quero o poder de Deus sobre a minha vida, eu quero estar debaixo da capa do Senhor Deus Todo-Poderoso, que também estava com Elias. Mas muitos crentes não têm buscado a capa de Deus, a capa do Espírito Santo. Há crentes que estão debaixo da capa da sensualidade, preocupados com a sensualidade, mesmo dentro das igrejas. As pessoas se vestem mais preocupadas às vezes em mostrar a silhueta do seu corpo, se fazendo sensuais, do que outra coisa. Chegam à igreja e, ao invés de andarem com pudor e decência, vêm para poderem se exibir dentro dos templos, porque estão debaixo da capa da sensualidade. Outros estão debaixo da capa do sucesso. Oh, eu quero sucesso, eu quero sucesso. E até mesmo dentro das igrejas, vêm, se colocam e participam de ministérios dentro da igreja, porque querem um sucesso na vida delas, querem poder explodir como cantor, ou como pregador, ou como músico, ou como alguém distinto dentro da igreja. Não estão preocupados em dar honra e glória ao Senhor. A preocupação é que a honra e a glória venham para eles.
buscam essa capa. Outros estão se colocando debaixo da capa da riqueza. Se nós pegássemos a maioria das orações que são feitas nos altares do Senhor, é a oração de: eu quero, Senhor, me dá, Senhor, me dá um emprego onde eu possa ter um baita de um salário, me dá, Senhor, uma casa chiquérrima para que eu possa mostrar para os outros, me dá, Senhor, muito dinheiro para que eu possa ser um milionário, me dá, Senhor, quando a nossa oração não deveria ser me dá, Senhor, mas deveria ser: eu me dou a Ti, Senhor, faz a Tua obra na minha vida, opera com o Teu poder. Mas as pessoas estão andando debaixo da capa da riqueza, debaixo da capa do prazer, só buscam o prazer, o hedonismo, que vem do pensamento grego, em que as pessoas estão preocupadas só em ter prazer. Eu conversava essa semana com alguém a respeito do que está acontecendo na África. A África está vivendo um grande avivamento. Aquele avivamento que passou pelo Brasil e nós não soubemos valorizá-lo, porque distorcemos devido a algumas coisas. Ele caminhou, atravessou o oceano e foi para a África. A igreja cristã está explodindo na África. Mas uma das razões por que a igreja cristã está explodindo na África é porque a África é um continente pobre. As pessoas não têm muito recurso. As pessoas não têm muito dinheiro. Então elas olham para o Evangelho e veem a oportunidade de libertação, de terem uma vida espiritualmente elevada, de poderem alcançar algo que elas não alcançam. Mas quando você olha para a história, Europa foi o berço do cristianismo, mas o dinheiro destruiu o cristianismo. Estados Unidos foi a nação missionária, mas a riqueza destruiu a nação missionária. O Brasil ia muito bem, até que entramos numa curva de estabilidade financeira, e os crentes já não tinham mais tempo para Deus. O que importava era o prazer. Então eu comprei uma casa na praia, domingo eu não posso estar na igreja, eu vou para a praia. Eu comprei uma chácara, um sítio, então domingo que eu deveria estar na igreja, eu vou para o sítio. Eu tenho compromissos de lazer no dia do Senhor, e se sobrar, eu chego à igreja. Para com isso. Você está debaixo da capa errada. Você está debaixo da cobertura errada. Esses dias eu conversava com minha irmã, ela está comigo na minha casa. Recentemente o Senhor levou meu pai para a glória, primeiro nazareno no Brasil. E ela dizia: Humberto, foi muito interessante, porque o pai morreu apenas de roupa íntima e uma camiseta. Mais nada. Fazendo-nos lembrar daquele pagodezinho que tinha antigamente. Quando eu morrer quero de fralda de camisa, como eu morrer quero de fralda de camisa, defunto pobre de muito não precisa, defunto pobre de muito não precisa. Porque nós não vamos levar nada, meus amados. Você fica correndo atrás de riqueza, de prazer, de fortuna, de sucesso. Isso tudo vai ficar aqui. Quando você morrer, você vai ter que se apresentar diante de Deus, vai ter que se apresentar diante do Senhor. E o que Deus vai querer ver é: você estava debaixo de qual cobertura? Qual era a capa que estava sobre a tua vida? Qual era a capa que te cobria? Qual foi o teu desejo? Foi de se fiar debaixo da capa do Espírito Santo? Ou foi buscar a capa do prazer, da sensualidade, do pecado, do materialismo, da riqueza, das coisas terrenas? Qual é a capa que está sobre a sua vida? Como igreja nós precisamos aprender isso. Principalmente não entrar debaixo da capa do pecado. Porque hoje parece que o pecado virou algo natural no nosso meio como igreja. Os crentes hoje pecam e acham que não tem nada demais. Eu sou de uma geração dentro da igreja que quando um crente pecava, nós olhávamos um para os outros e dizíamos assim: pecou. Era algo totalmente fora do nosso padrão. Pecou. Quando uma jovem chegava grávida, ficava grávida no namoro, a gente pecou. E nós sabíamos o que não deveríamos fazer e o que deveríamos fazer.
Mas hoje em dia, eu ouço pais dizer assim: pastor é jovem, não tem problema demais, não interessa, é assim mesmo, jovem é assim mesmo. Jovem não é assim mesmo, o jovem que é lavado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo, ele vive longe do pecado, ele se consagra em santidade, ele se guarda para não ser violado, porque ele toma uma decisão, entrar debaixo da capa do Espírito Santo. Mas há muitos crentes vivendo debaixo da capa do pecado. Pior ainda, da capa da hipocrisia. Porque pecam e chegam à igreja para levantar as mãos e adorar ao Senhor, achando que ninguém sabe de nada e que ele pode viver aquela vida. Deixa eu dizer algo para você: Deus tudo sabe, Deus tudo vê, Deus tudo ouve, Deus está presente em todos os lugares. Então, se você está debaixo da capa do pecado nessa noite, larga esta capa, corre para a capa do sangue de Jesus Cristo, entra debaixo do sangue e da autoridade do Espírito Santo, antes que seja tarde. Mas Eliseu resolveu experimentar o sobrenatural de Deus. Eu quero a capa do Espírito Santo. Eu quero a capa de Deus sobre a minha vida. Eu quero o manto do Senhor sobre a minha vida. Eu quero receber a porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Eu quero poder me levantar e todos poderem saber que eu sou um homem ou que eu sou uma mulher de Deus. Eu quero poder levar a mensagem de Deus através da minha vida. Hoje de manhã eu dizia para a igreja onde eu sou pastor, uma das frases mais interessantes que eu tenho visto nesses últimos dias é a de um homem chamado Mahatma Gandhi, libertador do povo da Índia, que fez uma revolução sem pegar em armas, que não derramou sangue e conseguiu a independência da Índia da Grã-Bretanha. Mahatma Gandhi volta-se para as pessoas que estão ao seu redor e num dia, num discurso, ele: a vida é a minha mensagem. A minha vida é a minha mensagem. Podem olhar para a minha vida e vocês vão entender qual é a minha mensagem. Podem olhar para mim e vocês vão entender qual é a minha mensagem. A tua vida tem sido a tua mensagem? A tua vida tem levado outros a Cristo Jesus? A tua vida tem feito a diferença aonde você se encontra? As pessoas podem olhar para você e dizer: a vida dele é a mensagem dele, o que ele fala, ele faz, o que ele prega, ele vive, o que ele declara, ele pratica. A vida dele é a mensagem dele, porque ele está debaixo do poder do Espírito Santo. Ele entrou debaixo da capa do Espírito Santo. Sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Para dizer a você que, se você estiver debaixo da capa errada, é hora de você sair dessa capa e vir para o lugar certo, que é a capa do Espírito Santo, que quer te guardar de todo mal, quer te cobrir, quer te selar, para que no dia que você partir dessa vida, você possa entrar no reino de Deus e na porta dos céus, você encontrar Jesus Cristo dizendo assim: bem-vindo, porque tudo que eu preparei para ti. Entra e toma posse das mansões celestiais, reservada para os santos. Debaixo de qual capa você está? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Nessa noite Deus nos trouxe aqui para nos acordar, para nos despertar, para nos inquirir, para fazer esta pergunta: qual é a capa que está sobre a sua vida? É tempo de você entrar debaixo da capa de Jesus Cristo, marcada pelo sangue de Jesus. É tempo de você entrar debaixo da capa do Espírito Santo e desfrutar do sobrenatural de Deus sobre a tua vida. É tempo de você deixar a capa do pecado de lado, a capa da incredulidade, a capa do materialismo, do sucesso, da vaidade, da sensualidade, e dizer: eu quero ser envolvido pela capa de Jesus Cristo, pela capa do Espírito Santo, porque eu creio nessa verdade para a minha vida. Queres fazer isso nessa noite? Queres deixar que a capa do Espírito de Deus caia sobre a tua
tua vida e você entra debaixo dessa capa maravilhosa. Então, onde você está, dobra o teu joelho, fala com Deus, clama ao teu Deus, diga para Deus: Deus, eu quero experimentar o teu sobrenatural na minha vida, eu quero experimentar esta capa do Espírito Santo, eu quero entrar debaixo da capa do Espírito Santo. Queres fazer isso? Dobra o teu joelho, coloque-se na presença do Senhor. O Espírito de Deus está aqui para ouvir a tua oração. O Espírito de Deus está aqui para ouvir o teu clamor. Não tenha vergonha, porque aqueles que tiverem vergonha, o Senhor se envergonhará deles no dia final, porque lhes foi dada a oportunidade e eles recusaram. O Senhor está lhe dando a oportunidade para que você acerte a tua vida, para que você coloque a tua vida debaixo da capa do Senhor. Se você precisa reafirmar isso, dobra o teu joelho e diga: Senhor, eu já tenho andado debaixo da tua capa, mas eu quero reafirmar isso nessa noite. Eu quero ser renovado pelo teu poder e pelo teu Espírito. Dobra o teu joelho, o Espírito de Deus virá sobre a tua vida de maneira sobrenatural, te tocará, te encherá, te transformará, te restaurará, renovará a tua fé, renovará a tua intimidade com Deus, renovará a tua comunhão com o Espírito Santo, renovará a tua vida para que você possa ser um porta-voz do Evangelho de Jesus Cristo, aonde você for. Então, se tu queres isso, dobra os teus joelhos e diga: eu creio, Senhor, que a tua capa está sobre a minha vida. O Senhor nessa noite tem uma obra tremenda para fazer no nosso meio. O Senhor nessa noite quer fazer uma obra na tua vida. Ele quer te santificar. Ele quer te batizar com fogo. Ele quer dizer a você que é tempo de experimentar o sobrenatural de Deus. Então renda-se ao Senhor e receba a bênção dele sobre a tua vida. Pai, cremos no que foi pregado nessa noite. Cremos nesta verdade. Cremos que tu nos chamas para entrarmos debaixo da capa do Espírito Santo, para vivermos uma vida onde Deus ocupa o primeiro lugar, para andarmos de tal maneira que deixemos de lado o que nós queremos e buscamos aquilo que tu desejas e queres para cada um de nós. Oh Deus, nós nos rendemos a Ti nesse instante. Tu és o Deus que está vendo e ouvindo a oração de cada um que se levanta nesta hora diante do Teu trono. Faz a Tua obra, derrama do Teu poder, derrama da Tua unção, que cada um possa experimentar o sobrenatural que Tu tens reservado nesta noite para essas vidas. Queremos andar debaixo da tua autoridade, queremos andar debaixo do teu poder, queremos andar segundo a tua visão, queremos viver para te alegrar e te agradar. É assim que nós queremos andar. Então recebe cada vida que se entrega a ti nessa hora. Renova a unção sobre a vida dos teus servos. Renova a intimidade, a comunhão. Renova as forças, a fé. E que cada um possa dizer: eu saí da igreja nessa noite, mas eu experimentei o sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Oh, Deus de poder, Deus de graça, Deus de autoridade, Deus que ministra sobre as nossas vidas, Deus que lança o fogo pentecostal sobre nós, Deus que age com misericórdia. Vem sobre esta igreja, ó Pai. Vem sobre os pastores dessa igreja. Venha sobre a liderança dessa igreja. Que esta igreja seja renovada. Que as pessoas, ao passarem do lado de fora dela, possam ver a Tua glória resplandecente. Porque aqui há um povo santo, que busca o Deus santo e o Deus sobrenatural, ó Senhor. Oh Pai, faz a Tua obra. Realiza a Tua vontade e toma cada oração e cada vida nesta hora nas Tuas mãos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.